da igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Essa casa é uma casa de oração, amém? Ela também é uma casa de louvor, amém? E também é uma casa da palavra do Senhor. Amém por isso. O nosso pastor está no final das suas férias. Começo dessa semana ele já deve estar de retorno, né? Então teremos já ele junto conosco. Ele está gozando de férias merecidas junto com a sua esposa. Mesmo assim, no meio das férias, ele esteve comigo ali na Igreja Jardim da Granja, continuando as celebrações do centenário, pregando, cumprindo a sua agenda. E eu gostaria também de agradecer aos irmãos que têm contribuído com as celebrações, mesmo após as festividades de setembro, nós continuamos celebrando ainda nas nossas igrejas filhas e congregações. Em setembro eu estive na congregação de Bragança Paulista e quero agradecer imensamente ao Ministério de Música, que tem nos ajudado muito. Em Bragança Paulista eu tive o comprometimento, a honra de estar junto com o conjunto de homens. Foi um culto muito abençoado. Semana passada estivemos no Jardim da Granja, com muitos irmãos também. Nos acompanhou o coral Sarah Kallen, que cantou muito bonitinho, e esteve também a orquestra. Então, em nome do conselho, eu agradeço aos irmãos que têm colaborado e têm participado dessas atividades. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos um salmo. Abram suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128, eu vou ler os versículos ímpares e gostaria que os irmãos lessem os versículos pares. É um sermão intitulado Temor de Deus e Felicidade no Lar. Fala sobre família também. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Que Deus abençoe as famílias dessa igreja com tudo isso que esse salmo promete. Amém? Amém. A nossa irmã Beth vai nos conduzir agora com o hino 220. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Como ovelhas congregadas
Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora temos uma mensagem através do coral. As crianças também querem louvar o Senhor. Temos aquele momento muito gostoso do nosso culto, que as crianças vêm aqui à frente fazer o seu momento infantil. Eu vou chamar a irmã Isabel e vou chamar o irmão Renato. O irmão Renato não está? Ou apareceu o Renato? Irmão Renato, depois você ora, por favor, você tem um recado a dar também? Boa noite, enquanto as crianças vão se achegando para cantar nesse momento especial para elas, a gente vai cantar esse cântico que diz pare. A gente vai fazer uma mudancinha só no final,
uma experiência gostosa dessa música que a gente teve lá em Manaus, eu e a Débora. Então a gente vai cantar um pouquinho diferente, a gente vai cantar uma vez com as crianças e depois a gente convida a igreja para cantar, tá bom? Vamos lá? Com um gesto, pare, vamos? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Amém. Vou convidar a igreja para cantar agora. Vamos fazer o gesto. As crianças também me ajudem. Vocês me ajudam? Vamos lá, bem bonito, Senhor. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor por esse momento, por esse dia lindo que o Senhor nos deu e está nos dando. Abençoe nossa semana também, a semana de todas as crianças. Mas agora, Pai, leve elas para o culto. Abra o coração delas, que os nossos professores plantem a sementinha que nós tanto queremos no coração delas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que tem feito em nossas vidas e por essas preciosidades. Agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora as crianças podem sair para o seu culto, né? Nós temos professoras preparadas para ensinar o seu filho e fazer um cultinho. Então, se você não trouxe sua criança aqui, pode levar até o salão lá, que ela será cuidada por professoras treinadas. O irmão Renato tem um recado agora para nós. Obrigado. Boa noite, igreja. Eu gostaria de começar aqui a fazer esse convite para todos vocês, que o ano passado já foi muito bom e esse ano promete ser melhor ainda, que é a nossa tradicional festa das crianças no Peniel, que esse ano nós vamos fazer no sábado, dia 10, das 10 horas até as 17 horas. Nós gostaríamos de contar com todos vocês, que leve as crianças. Vai ser um dia muito agradável, além dos brinquedos que nós teremos lá, como cena de bolinhas, tobogã, cama elástica, enfim, até o futebol de sabão. Nós vamos também fazer a distribuição dos lanches, do sorvete, do bolo, das bebidas, enfim, e de muitas brincadeiras que nós teremos, que é o foco nosso, é fazer com que as crianças tenham um dia agradável, né? Então, essa iniciativa, claro, que é da igreja, mas também é do Ministério da Sociabilidade, esse ano, junto com o Ministério Infantil. Então, nós gostaríamos que todos vocês, por favor, levassem suas crianças no dia 10 agora, das 10 às 17 horas no Peniel, tá bom? Fica aqui o convite. Obrigado. Obrigado, irmão Renato. Vamos lá, acho que vai ser um momento muito gostoso junto às crianças, lá no Recanto Peniel. Vamos continuar louvando. Agora é a nossa vez de abrir o nosso coração, né, e cantar salmos e hinos ao Senhor. Vou chamar a irmã Beth, que vai nos conduzir. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos cantar esse cântico Quanto Amor, do Paulo César Baruch. E ele diz: quanto amor Jesus tem por mim, sofreu na cruz, morreu. E nós queremos transmitir esse amor para as pessoas. Que você que está aqui nessa noite se sinta muito amado de Deus, muito querido de Deus. Que as pessoas que estão na rua, do outro lado, lá da calçada, são amados de Deus, queridos de Deus. O sangue de Jesus foi vertido por nós, por eles. Então nós vamos adorar ao Senhor nesse momento com esse louvor.
nós que fomos alcançados pelo Senhor, queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Algum tempo atrás a gente disse para os corais que o nosso desejo é que Deus pare aqui e diga: não preciso procurar, encontrei adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Que o nosso louvor possa fazer a diferença, possa quebrar cadeias, possa realmente tocar corações. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o nosso Rei, Rei dos Reis. tudo, bem mais que as forças, bem mais que as riquezas, bem mais que qualquer bênção, que flua o amor de Jesus na nossa vida, como a gente acabou de cantar. Cada pessoa que entrar nessa igreja tem que se sentir muito amado, porque esse amor tem que transbordar. Tem mais que tudo isso, qualquer coisa que a gente possa fazer. Se cada um aqui não se sentir amado, alguma coisa está muito errada com a gente. Então que nessa noite o teu amor possa fluir e que o Senhor possa ser adorado nas nossas vidas. Ele é o início, Ele é o meio
e Ele é o fim de todas as coisas para nós. Amém? Vamos adorar com esse louvor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, guiado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou por amor de sua vida. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou como a flor, machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Amém. A igreja pode sentar. Menos a Beth, que agora o coral vai cantar.
pastor Alessandro Salles, da nossa congregação de Guaratinguetá. Sua esposa o acompanha, pastor? Quer apresentá-lo, por favor? Primeiramente, graça e paz esteja com todos, amém? Amém. Minha esposa não tem dificuldade o nome dela. O meu é Alessandro e o dela é Alessandra. Então não tem dificuldade. Ela está ali atrás, fica em pé, por favor, amor. Lá em casa somos 3 AA, aquela pilha. Alessandra, Alessandro e André. Então é AAA, não tem como errar. Sejam bem-vindos, bem-vindos mesmo à nossa igreja. Gostaria de orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos porque aqui estamos reunidos em Seu nome, Senhor. Nós já louvamos a Ti, Senhor. As crianças já louvaram, homens e mulheres, Senhor, para abrir o nosso coração para a Tua palavra, que o Senhor já depositou no coração do Teu servo. Fala conosco através do pastor Alessandro, Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, André. Muito bom, novamente, estar aqui hoje à noite. É um prazer imenso, meus irmãos. Há uns 5 anos atrás, aproximadamente, eu estive aqui visitando a igreja com o saudoso pastor Eliese, que era o pastor da congregação em Guaratinguetá, filho do reverendo João Batista. E ele me trouxe aqui, eu sou de Brasília, nascido e criado na igreja cristã evangélica do Gama, em Brasília. Então, quando nós lá, candangos, como assim alguns falam, escutamos falar de São José dos Campos, a igreja de São José dos Campos. Desde pequenininho eu sempre ouvi muito isso. O pastor Carlos Eduardo me pastoreou por 10 anos e a Arlete, ela faz parte, a família dela é daqui da igreja. A gente ouvia falar muito de São José dos Campos. E quando eu cheguei aqui, aí eu fiquei encantado com a igreja. E eu era seminarista. E aí o pastor Eliezer estava comigo, eu tiro algumas fotos comigo, pastor. E subi no púlpito, e ele tirou foto comigo. E aquela alegria. Aí tinha um espanador aqui, eu falei, tira pelo menos para falar que eu estou limpando o púlpito. Quem diz um dia que eu estaria aqui hoje, trazendo a palavra e o recado do Senhor aos nossos corações. Que dificuldade. Pastor Waldenberg, quando ele me convidou, e falando, olha, a igreja está fazendo 100 anos. E eu fiquei pensando, Deus, como trazer uma palavra para uma igreja centenária? E aí eu falei, Deus, me mostra. E aí quando o pastor fala isso, ele abre de Gênesis a Apocalipse. E vai para um lado e vai para o outro. E aí eu falei, não, eu já sei aonde Deus quer nos levar. E aí Deus me leva a Filipenses, a uma igreja de Filipenses. Então eu fiquei muito encantado com isso. E fui tentando fazer algumas analogias, alguns encontros com Filipenses e com a igreja aqui hoje, a igreja de São José dos Campos. Primeiramente, a gente tem que conhecer o que acontece em Filipenses, nessa carta a qual Paulo manda àquela igreja. Primeiramente, Filipenses, Paulo não está passando por Filipos. Nós temos que entender primeiro como é que começa. Paulo está indo para Macedônia, ele está sendo mandado para a Macedônia através do Espírito de Jesus Cristo, e aí, de repente, ele se encontra em Filipos. Filipenses, naquela época, o povo de Filipenses que estavam em Filipos, eles foram divididos depois, aproximadamente de 318 anos depois de Cristo, e agora hoje pertence à Grécia. E continua lá, é Filipos, ainda continua, só que agora não é mais a Macedônia. Macedônia teve um problema depois disso, de alguns reis malucos, e foi dividido. O que é interessante, que nós podemos notar, no comecinho aqui, é que Paulo ele é chamado para aquela igreja, só que o objetivo é Macedônia, e não Filipos. E o que me chamou muita atenção, é que quando nós vemos isso em Atos capítulo 16, do versículo 6 em diante, Lucas relata que Paulo foi chamado pelo Espírito de Jesus. Aí isso me chamou a atenção em alguma coisa. Por que será que Lucas relata isso em Atos? Lucas era muito detalhista. Lucas era muito observador disso. Então Lucas relata lá que Paulo foi chamado pelo Espírito de Jesus
fazendo menção à própria palavra de Lucas, em Lucas 9, quando tem a primeira convocação dos apóstolos, e aí vem Jesus Cristo e convoca eles. Então, o que Lucas está fazendo? Paulo, você vai, mas vai através do Espírito de Cristo Jesus. Isso é extraordinário. No comecinho, quando Paulo está caminhando para este lugar. Não que haja diferença, meus irmãos, em Espírito de Deus, Espírito de Jesus e Espírito Santo. Os três são os mesmos. Não há diferença nenhuma nisso. E Paulo continua a caminhar. Provavelmente, quando Paulo escreve essa carta, provavelmente não, a própria carta fala, ele está preso. Ele está preso. Paulo relata isso em Filipenses 1, versículo 7 e versículo 12 a 13. Ele fala que está preso. Ele fala que está em algema. Alguns falam que ele estava em Cesareia. Nós sabemos que Paulo ficou preso em Jerusalém, Roma, Cesareia e Éfeso. Só que neste caso, por causa da data, foi em Roma. Paulo fica, de fato, preso em Roma e está mencionando isso. Queria fazer uma breve colocação para a gente entender até chegar onde eu quero esta noite através da leitura da palavra. Primeiro capítulo, Paulo vai trazer uma responsabilidade diferenciada. Ele coloca, geralmente Paulo, quando ele faz as cartas dele, ele coloca assim, eu, Paulo, apóstolo em Cristo Jesus, mas aqui Paulo começa diferente. Paulo começa falando, Paulo, Timóteo, servo em Cristo Jesus, ele começa a fazer uma diferença. E ele traz uma atenção muito forte aos diáconos e aos bispos da igreja. Ele faz menção a isso para a responsabilidade a qual aquela igreja precisava ter. Paulo não faz isso à toa. E aqui, exatamente no 18 e 19 do capítulo 1, Paulo faz de novo a mesma menção que ele foi enviado pelo Espírito de Jesus Cristo. No capítulo 1. E claro, no capítulo 1 nós temos o versículo muito chave que todo mundo geralmente conhece, que fala, portanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo está falando que quanto ele vive, quanto ele morto, ele está na vantagem porque ele está com Cristo Jesus. No capítulo 2, Paulo faz uma menção a um crescimento, não por mim, mas pelo Senhor. Ele fala que precisamos crescer, que isso de fato é verdade, e devemos ter isso como exemplo em Cristo Jesus. E aí, alguns têm alguma dúvida em relação ao que ele vai falar depois do versículo 2 em diante, que ele fala sobre o desenvolvimento da salvação. Só que se nós olharmos para o versículo 13, Paulo vai falar que esse desenvolvimento da salvação só é desenvolvido por Cristo Jesus em nossas vidas. Não é que a minha salvação ela vai ser cada dia diferente, mas não, ela é desenvolvida por Cristo Jesus. E Paulo traz essa questão no capítulo 2 de maneira muito, mas muito clara. Não tem dificuldade para isso em relação a essa. E no finalzinho do capítulo 2, ele vai trazer a questão de Epafrodito, que ele está enviando para cuidar daquele rebanho. Paulo faz toda essa menção. No capítulo 3, meus irmãos, Paulo começa de uma maneira muito interessante. Ele começa dando alegria ao povo. Logo no primeiro versículo, ele traz a questão de alegrai-vos no Senhor, vamos alegrar, vamos todo mundo pular, que coisa boa, alegrar, e o povo começa a se alegrar. Logo no versículo 2, Paulo começa a falar sobre os falsos profetas, das pessoas que querem crescer por si próprio, dos crentes que querem se enaltecer, crescer, ter vantagem em algumas coisas, ter proveito de alguma coisa. Aí Paulo fala que, olha, eu mesmo não sou perfeito. Ele começa falando isso lá do versículo 12 em diante. Não que eu tenha obtido a perfeição, eu não sou perfeito. Por isso, não tem como ser perfeito. Mas vocês estão querendo, que ele estava lidando com os judeus, com os escribas, com os fariseus. Vocês estão procurando a perfeição a qual não existe. E aí, no finalzinho do capítulo 3, Paulo traz a ideia dos inimigos da cruz. Das pessoas que vão contra a palavra de Deus. E o interessante é que Paulo faz uma observação muito forte, exatamente no versículo 18, quando ele fala assim, quando eu vejo as pessoas as quais são inimigas da cruz, até eu choro por isso. Eu choro. E são pessoas que estão no nosso meio, que estão no nosso convívio, mas eu choro
com isso. Choro com isso. E no comecinho do capítulo 4, em diante, que agora é a parte a qual nós entraremos, que é Filipenses 4, de 2 a 9. E aí nós vamos decorrer um pouquinho desse contexto e do que Paulo traz para aquela igreja e pode trazer para as nossas vidas hoje. Queria convidar a amada igreja a ficar em pé, aqueles que puderem. E já estão com a Bíblia aberta, que eu vi, Filipenses capítulo 4, do versículo 2 até o 9. Filipenses capítulo 4, do versículo 2 até o 9. Diz o seguinte aqui a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síndique. Pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos os nomes encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por esta noite. Já explanando um pouquinho da Tua palavra, agora pedimos ao Senhor, depois de lermos esse trecho, que o Senhor fale aos nossos corações, como o Senhor já falou o meu, que possa transmitir a este rebanho a palavra do Senhor, que seja viva e eficaz em nossos corações. Louvamos e engrandecemos ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Em o nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Poder sentar. Obrigado, irmãos. Bem, depois que eu estava com quase toda a pregação montada, todo esse contexto, aí ontem à noite eu tive a curiosidade de ler aquele calendáriozinho. Eu falei, deixa eu ver quem foi o primeiro pastor que teve aqui. Foi Bryce Hacken, é isso mesmo? Hanken. Pronunciei certo, né? E Elizabeth Hanken. Então, muito curioso, porque quando ele veio aqui em São José, ele passou pouquíssimo tempo, devido ao falecimento da esposa dele. E ele passou pouco tempo, ele começou a igreja e caminhou. Da mesma forma como Paulo começa a igreja em Filipos. Ele passa pouco tempo e caminha. E pensando nisso, uma igreja centenária, eu não podia olhar para esse texto e não ter uma ideia de que alegrai-vos no Senhor. Sim, alegrai-vos. Uma igreja que se alegra por ter 100 anos. Uma igreja que podemos ver que se parece muito com uma igreja igual a de Filipenses. Uma igreja que se alegra no Senhor. Por que nós devemos nos alegrar no Senhor? Uma igreja que pensa junto. No versículo 3, Paulo começa falando assim: rogo a Evódia e rogo a Síndique, que pense concordemente no Senhor. Muito interessante como Paulo traz a ideia aqui, que do rogo. Ele poderia rogar e falar no nome de si próprio. Antigamente, quando, naquela época, os homens usavam eu rogo por algo, ele usava o rogo através de si próprio. Eu rogo por isso. Dentro do Coliseu, dentro de algum canto, alguém levantava e falava, rogo por mim, rogo por César. Mas não, Paulo traz aqui a questão do rogo. Rogo, e ele faz um tratamento diferenciado. Primeiro ele fala com Evódia, depois com Síndique. Ele fala com as duas mulheres. Curiosamente, havia um atrito aqui. Minhas irmãs, não era porque eram as mulheres, tá bom?
Não era por causa disso. É porque de fato havia um atrito. Havia uma discordância. Elas estavam em algum problema. E esse problema era sério. E Paulo ficou sabendo disso. E o que é interessante é que Paulo, quando ele fala o rogo, ele usa a mesma expressão, e quando nós vemos nos originais, é a mesma de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Quando ele fala isso, ele está rogando por nome de Cristo, e não por Paulo em si. Então, quando Paulo vê toda essa confusão que de vez em quando acontece nas igrejas, ele roga individualmente por cada uma. Primeiro ele exorta uma e depois exorta outra, mas em amor. Com uma questão muito boa. Desta forma, Paulo nos ensina que dentro de 100 anos, a igreja de São José dos Campos é tratada pelo Senhor um por um, individualmente, meus irmãos. Não tem como não ser assim. Uma igreja que pensa junto, quando chega a exortação do Senhor e de alguém que está na frente, que é ministro do Senhor, é individual. Deus trata conosco de maneira única. Acho interessante quando nós começamos a falar sobre a Bíblia com alguns estudiosos, com alguns professores que são muito gabaritados. Geralmente, você conversa com um professor que é PhD em algo, ele é muito inteligente, ele fala assim, olha, não tem como, porque o texto ele é um em si próprio. Ele tem o eixo dele, não, se eu fizer a morfologia disso, vai dar. Não tem como mudar, o texto está falando isso. Da onde vocês tiram tantas coisas? Da onde, como Deus trabalha nos nossos corações? E Paulo deixa isso bem claro. Rogo a você, que pensem de maneira única. Uma igreja centenária, ai dela, se não pensasse de maneira única, meus irmãos. Não passaria do primeiro ano. Não andaria. E Paulo traz isso aqui de maneira muito boa para aquela igreja e para a igreja hoje. Isso é muito real na minha vida e na tua vida. Olha, tratamento é individual. E confusão vai ter em qualquer lugar. E Paulo faz essa menção. Ele roga por ela, por aquelas duas mulheres. O interessante é que ele começa e ele fala por ela e depois ele vai falando sobre as outras pessoas. Ele vai falando por isso. Quando Paulo exorta essas duas mulheres aqui, ele quase está falando para as duas assim, vocês lembram o que eu fiz no começo da carta? Ele quase fala isso. Se vocês não lembram o que eu fiz no começo da carta, eu quero falar, olha, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive aos bispos, aos diáconos, que vivem em Filipos. Paulo está, essa igreja tem líderes. Estou rogando a vocês que pensem da forma a qual os seus líderes pensam. Uma igreja, para se manter durante 100 anos, tem que pensar igual aos líderes. Senão, não existiria. Caminhando mais um pouco, Paulo, no versículo 3, ele traz assim, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Algumas pessoas, em alguns comentários, em alguns homens, acham que, só para ponto de esclarecimento, que aqui Paulo está falando sobre uma mulher. De fato, não é uma mulher, é um homem, e alguns ainda acham que era a mulher de Paulo. Então foge o que Paulo fala em Coríntios, quando fala, olha, é melhor que vocês estejam como eu, solteiro. Então, foge essa questão, não é isso. Paulo está falando a um companheiro, provavelmente Epafrodito, mas a gente não tem muita certeza, mas talvez seria a ele, mas o companheiro aqui, nós não conseguimos identificar. Sabemos sim que é um homem que estava na igreja e que estava ajudando naquele sentido. Alguém que está fazendo algo por eles. E aí ele fala, também com o Clemente e com os demais colaboradores meus, com as pessoas que me ajudam, as pessoas que estão comigo, as pessoas que me apoiaram em momento não tão bom.
não tão bom. Mas o que me chama a atenção é quando Paulo fala assim, cujos os nomes se encontram no livro da vida. Naquela época tinha um costume dentro da cidade, ainda mais a cidade da Macedônia, ela tinha um registro para homens e para mulheres depois de grandes, depois de adultos. E eles tinham esse livro e tinham que manter o registro naquele lugar. Paulo faz uma menção aqui e coloca isso para entender que agora vocês são pessoas que fazem parte do céu, são cidadãos do céu. Paulo está lidando com crentes, ele está lidando com a igreja a qual ele conhecia, ele está lidando com a igreja centenária. A carta que ele mandou é para as pessoas a qual ele conhece. Ele não mandou a carta para alguém que ele não sabe quem é. Ele conhece. E o interessante é que Paulo ele pode falar isso de maneira muito clara, porque ele relata isso, meus irmãos, sobre de fato quem são os crentes, em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. É a maior sentença do Novo Testamento. É a maior sentença do Novo Testamento. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. E nessa sentença, Paulo deixa bem claro, olha, Deus chama os seus, tem alguns que têm problema com a palavra predestinação, mas lá está escrito, é predestinação, Deus pega alguns e separa, e vem através de Cristo Jesus, na ação salvadora, que só através de Cristo somos salvos. E no finalzinho, lá no versículo 14, Paulo fala assim, os quais são selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está falando assim, crentes, Filipenses, eu sei que vocês conhecem ao Senhor, vocês são crentes, e por isso que eu estou falando para vocês auxiliar uns aos outros, porque vocês são crentes, por isso que a igreja tem 100 anos, porque aqui tem pessoas que são crentes, que entendem o Senhor. Paulo deixa isso bem claro nesses dois. Ele fala, olha, auxilie, esteja junto, caminha junto, porque só assim a igreja consegue crescer. Pensando junto, e o pensamento tem que estar de acordo com Cristo Jesus. Se não for, não tem como. Não tem como. Alegrai-vos no Senhor. Sim, alegrai-vos. Uma igreja que se alegra no Senhor é uma igreja que confia junto em tudo. Que confia um no outro. E aqui em Filipenses acontece isso. No versículo 4, Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O povo de Filipenses estava passando por um momento muito difícil, meus irmãos. O medo assombrava aquela igreja. Veja só, Paulo passa por lá, monta a igreja cresce, é estabelecida, a igreja começa a deslanchar, e de repente o povo daquela igreja recebe a notícia que Paulo está preso, sofrendo, e muito. E muito. A igreja começa a fraquejar. A igreja começa a entender outras coisas. E nós conseguimos ver isso bem claro no capítulo 3, quando Paulo começa a falar, acautelai-vos dos cães, preste atenção, vocês estão ouvindo outras coisas. Tenham cuidado com o que escuta. Uma igreja que tem 100 anos, com certeza, ela já viu muita coisa. Já viu dente de ouro, já viu paletó que sacode, já viu gente que voa, já viu tudo. Já viu G12, G14, G15, e aí vai tudo quanto é G. Já viu. E Paulo traz o alerta aqui, olha, uma igreja boa, uma igreja que entende isso, ela se alegra. Não é porque Paulo está em algemas que ele se entristece com isso. Pelo contrário, no capítulo 1 ele vai falar assim, olha, que importa que eu esteja preso? Ele deixa bem claro, olha, estão anunciando a palavra de Deus aí por inveja, por porfia, por discórdia. Paulo ainda fala assim, importa é que a palavra de Deus seja pronunciada. Paulo não está fazendo descaso da palavra de Deus, muito pelo contrário.
Ele está trazendo alegria ao coração do povo de Filipenses. Para falar, uma igreja que se alegra é uma igreja que sabe disso. Confia, junto, anda junto. Se alegra um com o outro. Meus irmãos, eu tenho uma grande dificuldade com alguma das palavras, a qual está no contexto pós-moderno de hoje, na boca dos crentes. Uma das palavras que tem muito no contexto pós-moderno é assim, nós somos cristãos porque nós somos felizes. Eu tenho a felicidade garantida. Sim, no céu. Na terra nós somos alegres. A alegria do Senhor que invade nossos corações na terra. No céu, eu e você seremos felizes. Gozaremos de felicidade. E Paulo deixa isso bem claro aqui. Em todo tempo ele sofre, ele passa os apertos e ele continua caminhando. Tenha alegria junto com o seu irmão. Se alegre em todo tempo, em toda ocasião. Eu tenho certeza que essa igreja se alegrou já durante os 100 anos, em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, das grandes perdas, como nos momentos mais alegres, dos grandes feitos. Por isso que estamos aqui. Por isso que Deus abençoa esta igreja e continua abençoando. E dessa forma, Paulo traz esse incentivo aqui na igreja de Filipenses. No versículo 5, Paulo fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação. Paulo traz aqui a palavra moderação. A palavra moderação ela pode ser traduzida como clemência, gentileza, graciosidade e autocontrole. Nesse contexto, Paulo está trazendo a questão do autocontrole para aquela igreja. A igreja está toda perdida. Paulo está preso. Está tendo confusão entre as irmãs. As coisas não estão caminhando bem. E agora o que nós vamos fazer? E Paulo fala, seja a vossa moderação conhecida. E o interessante é que a palavra conhecida aqui neste contexto, meus irmãos, me chamou muito a atenção. Como assim conhecida? De que forma conhecida a todos os homens? Essa palavra é uma palavrezinha que se encontra no verbo, no grego, chamado auristo. Que ele não toma conta, não é colocado, não tem como compará-lo em relação ao verbo em português. Talvez poderia colocar como um passado simples. Mas nessa questão aqui, esse auristo, ele trata como passado, presente e futuro. Seja conhecida, então, o vosso autocontrole ou a vossa moderação, quanto no passado, quanto no presente e quanto no futuro. A ideia aqui é essa. E mais interessante, é um imperativo, é uma ordem. Seja conhecido. Façam isso. Não pensem de outra forma. Que a igreja seja conhecida por isso. Seja conhecido pelo seu autocontrole. Seja conhecido pela sua identidade. Imagina uma igreja que não tem autocontrole. Que acontece alguma coisa aqui, todo mundo em desespero. Ah! Sai correndo, calma aí. Deus é conosco. Imagina se o vosso pastor, ou todos os pastores da igreja evangélica, a partir de amanhã, ou se não, a partir de hoje à noite, quando acabar o culto, sai uma lei da Dilma mandando prender todos os ministros de Deus. Eu falei depois que acabar o culto, porque senão a polícia chega e me leva agora. Mas imagina! Perde-se o controle? Não pode perder. Seja conhecido. E o interessante é que esta palavra, moderação, vai ter um cunho muito forte desse autocontrole lá em Gálatas 5. Fruto do Espírito. Pastor, como é que isso funciona? Não é vindo de vós, e sim de Deus. Quem vai lhe controlar é o Senhor e não você. Paulo está falando isso a essa igreja. Seja conhecido isso. E aí ele traz, preste atenção. Perto está o Senhor. Tão perto que você nem sabe. O salmista Davi já traz isso em Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Já traz essa ideia de proximidade,
de caminhar, de confiar. Nós só confiamos em alguém quando nós sentimos perto desta pessoa. Se eu colocar o meu pequeno, o André, aqui, ele tem 3 anos, eu colocar ele aqui, for lá para a porta e falar: André, pula que o papai te pega. Ele não pula, porque eu não estou perto. Agora, se eu chego até a ponta e falo: filho, agora pula que o papai te pega. Ele pula e eu pego. Essa é a ideia que Paulo traz. Uma igreja que confia. Uma igreja que confia junto. Um confia no outro. A gente tem, lá na igreja, eu falo isso direto para os irmãos: pastor, como é que a gente age com as pessoas que não conhecem a Cristo? Nós devemos focar o que o apóstolo Paulo diz em Efésios: oremos pelas pessoas que venham conhecer o Senhor Jesus. Mas tem crente que tem uma facilidade muito imensa, meus irmãos, de orar por qualquer um, menos pelos da sua própria casa. Uma igreja que confia, um ora pelo outro. Paulo traz essa ideia. Olha, a sua moderação, o seu autocontrole, isso faz parte da sua vida. Tenha isso enraizado em você. Quando o irmão chegar perto de você, é quase como se fosse assim, como se o Marcos chegasse para mim e falasse: pastor, eu falei: Marcos, já sei, vamos orar. Como o pastor José Carlos chegasse para mim e falasse: pastor, eu falo: pastor, já sei o que está acontecendo, porque a gente caminha tão junto, como igreja, nós andamos tão junto, nós temos tanto autocontrole, o qual Paulo nos alerta aqui em Filipenses, que eu já sei o que está acontecendo com você, eu já sei o que acontece com a sua vida, então não se preocupe que eu estarei orando por isso. Uma igreja que confia junto um no outro. E com certeza, meus irmãos, aqui nessa igreja tem pessoas que só de olhar no olho uma da outra já sabe o que está acontecendo. Já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está se passando. E fala: opa, tenho que orar. Tenho que fazer o que Paulo faz. Ter o autocontrole, me controlar e orar. Isso é fruto do Espírito. Não vem de vós, vem de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Sim, alegrai-vos. Uma igreja que se alegra no Senhor é uma igreja que ora junto. Caminhando, Paulo no versículo 6, ele fala assim: não andemos ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lucas, capítulo 9, versículo 3. Nada leveis por caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem túnicas. Nada deve te preocupar. Nada. Engraçado, eu acho que a igreja sabe, eu estou num processo de sucessão pastoral. Deus tocou no coração meu e da minha esposa que o nosso tempo em Guaratinguetá, depois de quase um ano de oração, já foi. Então a gente colocou o nome à disposição e estamos naquela expectativa de ainda receber alguns convites. Recebi o primeiro convite quarta-feira, semana passada. Tinha colocado o nome em junho à disposição. E depois, montando essa pregação, eu falo: como não ficar ansioso? Como não comer as unhas? Como não ficar ansioso? E Paulo traz aqui a ideia bem clara de que Deus lhe sustenta. Lucas, quando ele fala, onde eu li Lucas capítulo 9, versículo 3, se trata sobre quando Cristo chama os apóstolos e fala assim: olha, não precisa levar nada. Não se prendam a nada, não se prendam a coisa alguma, porque eu estarei com vocês todo o tempo, todo instante. Não precisa se preocupar se vai ter coisas boas ou coisas ruins. Só leve a sua roupa e eu providenciarei o resto.
Isso é viver uma vida de oração. Isso é entender como fazer isso. De que forma fazer isso, pastor? Como não ser ansioso no mundo, o qual tudo é ansiedade. Paulo traz àquela igreja um conforto muito grande para isso. E aí, ele segue falando assim: em tudo, porém, sejam conhecidas. Lembra da palavra conhecidas lá na frente que eu falei? Agora ela muda. Olha como uma coisa é interessante. Agora essa palavra ela já não é mais um auristo. Ela é um tempo presente. Ela já não trata mais de passado, presente e futuro. Ela trata agora de presente, de agora. Então, Paulo traz a ideia de que foi dessa forma: olha, toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, tudo o que acontece, tudo o que aconteceu durante os 100 anos, que sejam conhecidos agora em oração. Não amanhã, não no passado e não no futuro. Não no presente, perdão. É agora. É nesse instante. Porque a voz aqui também vai ser passiva e é um imperativo também. É uma ordem para que isso aconteça. Aconteça agora, nesse instante. E aí Paulo traz algo diante de Deus, as vossas petições. Paulo traz duas coisas que parece que ele está repetindo. Ele fala pela oração e pela súplica. Nós podemos ver que o Jeremias chorava muito, clamava muito. Às vezes nós entendemos de maneira errada sobre o choro e sobre a questão de lamentar as coisas, de suplicar as coisas. O que Paulo está falando é: orem, mas se preciso for, supliquem, chorem para essa igreja, para que caminhem da mesma forma, para que a igreja possa entender isso de forma certa, para que a igreja possa entender que essa igreja é uma igreja que ora ao Senhor, é uma igreja que entende oração. Paulo continua falando e fala da seguinte forma: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu estava vendo isso, me veio à memória um cântico muito antigo, acho que alguns aqui devem conhecer: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Quantos conhecem? Levanta a mão. Ah, todo mundo. Que bom. Que bom. Geralmente, nós temos que ter cuidado com o que cantamos, porque hoje, no mundo pós-moderno, mentimos muito quando cantamos dentro das nossas igrejas. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olho para o quê? As circunstâncias. Mas olho para onde? Para o amor. Para o amor de Deus. Isso é vida de oração. Uma igreja que tem 100 anos vive isso. Uma igreja que tem 100 anos sabe que isso é real. Sabe que a paz reina neste lugar. Em Romanos, capítulo 37, 8:37, perdão, diz que... Vamos abrir para a gente ver? Romanos 8:37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Traz o seguinte, aqui Paulo ele está falando, ele está caminhando sobre as questões do Espírito, as questões da salvação, e aí ele traz a certeza e o amor de Deus para a nossa vida. E no versículo 37 ele fala o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que nos amou. Paz só tem no coração se nós entendermos quem nos amou. Se nós conseguirmos compreender, de fato, que somos amados por Cristo Jesus. Uma igreja que ora junto entende a paz de Deus. Uma igreja que caminha junto em oração, que é difícil. Hoje é difícil caminhar dessa questão. Vamos orar, meus irmãos? Vamos. Me lembra muito quando eu era pequeno, minha avó, ela juntava todos os netos e colocávamos todos para orar. Vamos orar. E minha avó, ela era maranhense,
Eu sou de origem... Meu pai é maranhense, minha mãe é mineira. Então, minha avó é uma maranhense muito boa. E ela começava a orar. Ela falava: amado Deus da salvação, abençoe o Zé William, que é meu pai. Abençoe ele nisso, nisso, nisso. Abençoe a Cleusa, nisso, que era minha mãe. E ela orava um por um. Por muitas vezes, ela orando, eu falava assim: amém, vovó. Vovó, amém, vovó. Tá bom, já orou por todo mundo. Paulo fala que nós temos que orar sem parar um pelos outros. Quantas vezes por dia você ora pelos membros da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos? Pastor, são muitos, mas é 100 anos. Nós temos que orar sem parar. A nossa vida tem que ser vida devota de oração. Nós temos que entender isso. Uma igreja que alegra no Senhor é uma igreja que ora um pelo outro. Não tem coisa melhor do que quando você está orando por algo e a pessoa fala assim: Deus me abençoou e de fato ouviu a oração do justo, porque em Tiago fala isso, que vale muito a oração de um justo, no caso de doença, no caso de pecado, no caso de qualquer outra situação. Vale muito a oração de um justo, e o justo ora e Deus faz a vontade dele, porque está sobre a vontade do Senhor. E quando nós ouvimos isso, como é bom saber que Deus nos ama, porque nós somos pecadores e oramos a Ele. Como é bom saber disso. E aí a paz, a qual o mundo procura, que não é aqui, nós encontramos. Nós encontramos. A paz que vai sair sobre qualquer entendimento do homem. Guardará o vosso coração e a vossa mente. O que Paulo está trazendo é que guarda o vosso coração, guardará a vossa alma. Guardará a vossa alma. Igreja de Filipenses, durante 100 anos, o Senhor tem guardado a alma dos filhos dele aqui nessa igreja. E aí guardará a vossa mente, a sua consciência cristã, a sua ética cristã, o seu conceito cristão. Paulo está trazendo isso de maneira bem clara, e essa igreja tem que entender isso, e entende isso há 100 anos, senão não estaria aqui. Deus guarda os nossos corações e guarda as nossas mentes, o nosso consciente. Como é bom entender e ver Deus trabalhando na igreja de Filipenses e da mesma forma trabalhando com essa igreja durante 100 anos, meus irmãos. Por isso, temos muito motivo para nos alegrar. Motivos inúmeros. Porque Deus tem nos guardado. Deus tem nos protegido. Alegrai-vos no Senhor. Sim, alegrai-vos. Uma igreja que pratica junto. Faz as coisas juntos. Entende as coisas junto. Paulo parece que quando ele chega aqui no versículo 8, ele vem assim de uma forma muito... agora eu estou acabando. E é quase igual a minha pregação. Não durmam. Já está quase acabando. Paulo traz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo começa contra a palavra verdade. Ele fala: finalmente, a verdade está sobre esta igreja. Vocês estão começando a entender isso. Estão compreendendo estas coisas. E Paulo podia falar isso porque em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que foste chamado. Por isso que ele fala: finalmente, preste atenção. 100 anos não são 2 dias. 100 anos é muito tempo.
da bênção do Senhor estabelecida neste lugar. Quantas igrejas temos que saiu daqui? Guaratinguetá é uma. Nós provamos disso. Paulo traz, finalmente vocês estão entendendo. E essas virtudes a qual ele traz, está ligada também com o fruto do Espírito lá em Gálatas 5. Está amparada com aquilo da mesma forma. E Paulo, ele coloca, olha, pense quem é verdadeiro, quem é respeitável, quem é justo, puro, amável, de boa fama. Só é assim as pessoas a qual amam o Senhor Jesus. Amam o Senhor Jesus. Interessante que Paulo, quando trata isso, é quase que ele leva as pessoas a entenderem o que está acontecendo dentro das igrejas. Porque ele coloca aqui dentro de Filipenses, olha, não tem ninguém bom. Lembra que eu falei? Eu não sou perfeito. Algumas pessoas falam assim, no contexto onde eu estou, meu irmão, existem muito católicos. Guaratinguetá é do lado de Aparecida e é colada à Cachoeira Paulista. Então, por final de semana, aproximadamente 150 mil pessoas vão àquele lugar. Em Guaratinguetá e em Aparecida. Então, quando eu cheguei na igreja, tinha algumas pessoas que falam assim, pastor, tem gente que é tão boa, tão boa, tão boa, falta só um pouquinho para ele aceitar o Senhor Jesus. Eu falo, que bom. Aí eu falo assim, lembra, o que Paulo está falando aqui, olha, tome cuidado com a bondade, tome cuidado com o alto valor que você possa ter em você mesmo, porque ele quase que leva assim, lembra o que Jesus Cristo falou quando um jovem muito rico chegou no Senhor Jesus e falou assim, Senhor, como que eu faço para chegar até o céu? De que forma que eu chego lá? Primeiro ele começa, bom homem. O que é que Jesus Cristo fala? Não há ninguém bom a não ser Deus. Não há ninguém bom a não ser Deus. E Paulo fala, finalmente a igreja começa a entender isso. O fruto do Espírito é visto, testificado nesta igreja. Eu tenho convicção disso, que nesses 100 anos é visto e testificado nesta igreja o fruto do Espírito. Tão claro quanto o sol do meio-dia, meus irmãos. Porque senão a bênção do Senhor não estaria estabelecida sobre este lugar. Senão não teríamos 100 anos. E por isso que Paulo traz essa palavra. Olha, finalmente. E aí ele fala, que ocupe o vosso pensamento. Todas essas coisas. Ocupe o vosso pensamento. Trazendo de novo uma ideia da minha avó. Hoje eu estou muito pensando no passado da minha avó. Nós estamos falando de 100 anos. Então, pensando muito na ideia da minha avó tinha um ditado muito, muito interessante. Geralmente eu não gosto muito de ditados. Mas esse era que ela falava para a gente quando era pequeno. Ela falava, filho, tome cuidado. Mente vazia, oficina do diabo. Ocupa a sua mente com as coisas. Minha avó fazia questão de colocar a cada um dos seus netos que decorassem a Bíblia. Decorassem a Bíblia. Eu amo o Salmo 100. O Salmo 100 é o melhor livro, é o melhor escrito para mim, na minha vida. Decorei, foi o primeiro salmo que eu aprendi a decorar. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o nome. Rendei graça, bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia vai durar, vai estar sobre o povo de Deus para sempre. Sabe por que nós temos que decorar? Eu falava assim, vai chegar uma época que a Bíblia não vai existir. Vai chegar essa época. E aí nós temos que aprender a praticar um com o outro. Por isso que Paulo fala, finalmente as coisas estão acontecendo. Finalmente a gente consegue ver, testificar o fruto do Espírito dentro da igreja. As coisas estão caminhando. As coisas estão indo nesse sentido. As coisas estão prosseguindo de maneira clara, de maneira boa. No versículo 9,
ele fala assim: o que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não sou muito bom de fazer frases, mas quando eu estava escrevendo esse sermão, veio uma frase na minha cabeça. Eu tentei explicar para minha esposa, e ela ficou um tempo assim: e aí? O que quer dizer a frase? Falei: não, Alessandra, deixa eu explicar o contexto. Aí eu tive que pregar para ela. Aí ela entendeu: agora eu entendi a frase. A frase que veio à minha cabeça, minha, é quando aprendemos, de fato crescemos. Pois só crescemos através do Senhor na igreja. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, de fato nós crescemos. Mas vai haver um crescimento significativo dentro da igreja, uma igreja que tem 100 anos, quando isso vem do Senhor. Quando a igreja é vista e testificada, o fruto do Espírito dentro da igreja. Nós conseguimos ver qualidade, conseguimos ver uma igreja de fato crescendo. E Paulo esboça isso aqui para essa igreja. Ele fala isso para essa igreja. Pensem nisso de maneira verdadeira. Uma igreja de 100 anos, como é bom fazer parte dela. Na minha igreja, da onde eu saí, a Igreja Cristã Evangélica do Gama, toda vez que eu chego lá eu fico empolgado. Eu olho para a igreja, aí vejo a laje, lá tem uma laje igual a essa, que tem um pessoal lá em cima, na bancada. E quando eu olho, aí eu olho para aquela laje e falo assim: olha só. Aí eu chego para os mais novos e falo: eu enchi essa laje. Foi mesmo? Fiquei até 3 da manhã, porque não podia parar. Não tinha aquele caminhão que coloca por cima. Eu tenho já 42 anos, então já sou um pouquinho, estou na metade. Então eu participei disso, e aí eu olho, tá vendo esse tijolo, essa parede aqui, ó? Eu fiz a massa para isso. Eu pratiquei junto. Eu olho o batistério e falo: olha, tá vendo aqui? Foi feito um tanque, esse ferro, tudo. Eu ajudei fazendo mutirão. Eu faço parte disso. Eu pratiquei junto. Eu me alegro quando eu chego naquela igreja, porque eu faço parte da história dela. E como é bom ver uma igreja que o que mais é evidente nela é o fruto do Espírito. Que não vem de mim e nem de você. Vem de Deus. Por isso que a igreja é do Senhor. Por isso que nós entendemos igreja. A igreja é do Senhor. Da mesma forma como aconteceu com Filipenses, eu espero que, com certeza, a bênção de Deus permaneça com essa igreja, joseenses, né? Com todos vocês. Uma igreja que se alegra no Senhor, ela tem plena convicção, ela pensa junto, ela confia junto, ela ora junto e, principalmente, ela arregaça as mangas e pratica junto. Da mesma forma como aconteceu em Filipenses. Do versículo 10 até o versículo 23, que só assim, o pastor trouxe uma ideia de todos os filipenses e esqueceu o restinho. Não. Quando Paulo traz aqui, ele começa no versículo 11 falando sobre a alegria, sobre a maneira que invade o coração dele. Ele fala assim: olha, já aprendi a sofrer. Não preciso ser honrado. Se for, que bom. Se não for, que bom também. Já aprendi a sofrer, já aprendi a tudo quanto é coisa. Já sei como isso funciona. E aí ele vem no versículo 13 e fala um versículo muito chave para o coração do crente, que alguns têm como, esse versículo é muito bonitinho. Não, esse versículo é certo, não encaixa. Ele é isso. É de uma igreja que vive isso. Ele fala assim: olha, depois que eu já aprendi tudo isso, aí Paulo, eu sei quem vocês são, por isso que eu posso falar, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando eu estava precisando, vocês, joseense, ajudaram as outras igrejas. Quando as igrejas estavam precisando, esta igreja mandou mantimentos para Guaratinguetá, para Bragança, para todas as congregações, e às vezes mandou até mais do que ela precisava. E Paulo relata isso no final da carta. Sou grato a vocês, porque vocês me mandaram algo. Em alguns momentos vocês mandaram até mais.
Não precisava de tanto. Mas vocês mandaram até mais para mim. Não precisava. Aí Paulo, muito obrigado, igreja, por isso. Às vezes nós não sabemos a dimensão das coisas de Deus sobre a vida de uma igreja. Mas eu acho que vocês têm que saber. Eu estava pensando em casa, eu falei, se nós formos contar os membros da igreja cristã evangélica em São José dos Campos, eu acho que passa dos 10 mil. Como assim, pastor? Vai contando as congregações, vai contando as igrejas que saíram daqui, que hoje estão estabelecidas. Essa igreja tem todas as características da igreja de Filipos. Vocês são parecidos com os filipenses, para a honra e glória do Senhor. Que isso permaneça. Eu não vou falar que venha mais 100 anos. Como assim, pastor? Eu vou falar que venha o Senhor Jesus. Melhor do que 100 anos. Que venha o Senhor Jesus. Que isso seja verdade em nossas vidas. Nesta noite, meu irmão, uma noite tão boa, tão agradável, eu queria trazer esse contexto, o qual Deus colocou no meu coração para esta igreja. Quando você olhar para um membro dessa igreja, lembre de Filipenses. Lembre de uma igreja que ajuda. Fala, mas parecemos com alguém, que coisa boa, temos identidade. Somos cristãos. Somos de verdade crentes. Para a honra e glória do Senhor. Que assim permaneça, que assim seja com todos dessa igreja. Que a paz do Senhor reine cada dia mais. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Possa abençoar a minha vida. Orem por mim. Orem por mim. Semana que vem eu estarei pregando em uma igreja para me conhecer. Então que Deus possa abençoar a minha ida e da minha esposa até lá. Provavelmente em outubro, mais em 2 igrejas nós estaremos pregando. E é muito difícil essa parte de ouvir a voz do Senhor. Mas é um prazer imenso, um prazer incomparável, trazer um pouquinho da porção da palavra de Deus essa noite ao seu coração. Ao seu coração. Lembre-se sempre, a igreja a qual eu sirvo, que é do Senhor. Por isso que nós somos igreja. A igreja é do Senhor. Por isso que é bonita, porque é do Senhor. Essa igreja de São José tem uma característica muito forte de ser ajudadora. Que isso permaneça no coração dessa igreja. Tem algumas igrejas que parecem mesmo com algumas igrejas a qual Paulo relata. E Filipenses, eu posso colocar como a igreja de São José dos Campos. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor exposta aos nossos corações essa noite. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje à noite para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, rica, eficaz e sempre traz novidade aos nossos corações. Jamais, ó Deus, entraremos na tua casa e sairemos do mesmo jeito. Não tem como, porque a palavra do Senhor nos transforma todo o tempo, em todo instante. Muito obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Como Paulo relata mesmo em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de ninguém, é pela fé, vem do Senhor, Deus, somente de ti, ó Pai. Não existe ação humana para isso, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Por entendermos salvação em Cristo Jesus. Essa igreja vive isso, ó Deus, há 100 anos, pregando a tua palavra, pregando, ó Deus, a tua palavra através de uma boa doutrina, através, ó Deus, de conhecimentos bíblicos, trazendo sempre um bom entendimento para o rebanho. Louvamos e engrandecemos o Senhor. Continue conosco, ó Deus, nesta noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigado a todos, meus irmãos. Deus abençoe. O coral vai cantar.
distribuir pizzas aí hoje para todos, né, Beth? E quero aproveitar e agradecer ao pastor Alessandro por ter aceitado o convite, também pela pregação de hoje, que vai retornar a Guaratinguetá. Então, Beth, vou pedir a você que depois que deu o recado, orar pelo retorno do pastor e família em segurança para Guaratinguetá, e logo após o pastor vai impetrar a bênção apostólica. Então, os nossos teens trabalharam a tarde inteira, bagunçaram, mas trabalharam, e montaram as pizzas, que vão estar assim. As pizzas de calabresa, com e sem cebola, vão ser entregues aqui embaixo. As pizzas de mussarela no salão social e mussarela com presunto na cozinha. E ali está o nosso aviso, então. Não esqueça de pegar a sua pizza. Quem não pagou, pagar e pegar. E se você não pediu, a gente fez um pouquinho de pizza extra também. Então, se você quiser arriscar, esperar lá um pouquinho e levar uma pizza caprichada para casa, tá na mão que, ó, garantimos, está muito gostoso. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos ainda na Tua presença agradecer pela palavra do Teu servo, queremos colocar sua família no Teu altar, que o Senhor possa estar protegendo o retorno deles para casa, protegendo, Senhor, essa semana, os compromissos que eles têm de pregação e que eles possam entender e atender a Tua voz com relação à vida pastoral. Que o Senhor possa continuar abençoando e usando essa família para a honra e para a glória do Teu nome. Nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo agora e para todos sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.